Vivemos um período no Brasil e no mundo de quarentena, né, de cuidado com a saúde. Enfim, é uma crise mundial, na verdade. Mas essa crise mundial, ela também pode gerar crises pessoais. Mas a gente tem o poder de mudar também aquilo que está no nosso universo de ação, né? Onde está nosso alcance, o alcance dos nossos braços, onde a gente pode fazer alguma coisa. Então a pergunta que eu te faço é, como você quer lembrar desse período quando ele passar? Porque vai ter um momento que vai passar, né? Isso não vai ser para sempre, vai ser um momento que você vai voltar para sua rotina, para sua vida como ela é normalmente, né? E o que você quer lembrar, o que você quer guardar desse período? Esse é o momento de construir isso, né? Você pode guardar desse período um período ocioso, um período em que você, enfim, se estressou com a situação, de preocupação, de medo, ou não, pode ser um período em que você aproveitou para se planejar, para tocar alguns projetos que estavam parados, enfim, não sei, é um período que está aberto também, de certa forma, para você construir aquilo que você quer. E nesse vídeo, eu quero, além de trazer essa reflexão, eu quero falar de uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente poder realmente aproveitar melhor esse tempo, né, dentro do possível, é se organizar, de ter uma rotina, né, dentro desse tempo aí que permita essa organização, essa realização de algumas atividades. E eu vou dar 7 dicas nesse vídeo de aspectos da sua rotina que eu acho que são fundamentais de serem vistos, de serem colocados como prioridade. Então me acompanhe até o final, que eu vou dar essas 7 dicas e eu acho que elas são bem valiosas e vão te ajudar bastante. A primeira dica é defina horários de dormir e do horário de acordar, ou seja, horário de sono, né? Defina, nem que assim, seja algo que, lógico, que tem uma certa flexibilidade, mas de preferência te coloque em ação, né? Assim, por mais que você não tenha, às vezes, tanta atividade para fazer nesse momento, mas é importante que vamos dizer assim, sua rotina de sono não se perca no meio desse processo. Então estabeleça contigo o horário limite para dormir, né? E um horário limite para acordar também. Né? Então é interessante que você durma, que você repouse, mas isso precisa ser feito de forma que seja nem em excesso nem em falta, né? É importante que você realmente repouse só o necessário, né? Então estabeleça isso aí na sua rotina, que isso já é o primeiro passo para você conseguir realmente ter um melhor aproveitamento do seu tempo. A segunda dica que eu dou com relação à sua rotina, à sua organização, é a parte da alimentação. É capaz de algumas pessoas, até pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação, comerem mais do que o necessário, né? Ou mesmo se alimentar de forma inadequada e tudo mais. Então, assim, pare um pouquinho, pense um pouquinho, como é que você está se alimentando? Cuide disso, pense que esse momento, apesar de, enfim, de ser um momento atípico, ele vai ter um reflexo a longo prazo, né, na sua vida. Então, o que você está fazendo nesse momento com relação à sua alimentação? Como é que você está cuidando disso? Né? Pense nisso aí, é um detalhe importante, porque a alimentação, ela influencia na nossa energia, enfim, influencia em tanta coisa, influencia no nosso bem-estar também, né, físico e mental. Então, cuide da sua alimentação, coloque os horários de refeição que você precisa fazer de forma regular. A terceira dica é com relação à hidratação, a beber água. É capaz de, às vezes, por estar com menos atividades, sentir menos sede também. Né? Ou então, se você já não tem muito hábito de beber água, pode ser que nesse momento isso se agrave ainda mais. Né? E o líquido, a água que a gente ingere, ela é fundamental para tudo, né? Assim, nosso organismo depende integralmente de água. A gente é constituído, uma parte da gente, de água. Né? Então, a água ela é fundamental para a vida, né? Para a saúde e para a sua saúde, inclusive, de funcionamento do seu cérebro, né? A sua capacidade de raciocínio e tudo mais depende de água. Então, se você tem dificuldade, eu até acho que é interessante. Existem vários aplicativos aí que você pode usar, que dão lembretes, né, do horário de beber água, que você pode ir registrando a quantidade de água que você está ingerindo. Enfim, que você consegue fazer um controle maior. Então aproveita esse tempo também que você está
em casa e comece a criar ou fortalecer esse hábito de beber água, de se hidratar. Leva uma garrafinha para onde você estiver, entendeu? Se está em casa, sempre mantém aquela garrafa cheia, né? Assim, como você está dentro de casa, a chance de você esquecer da garrafa não existe, né? De perder ela em algum lugar. Então ela vai estar sempre contigo. Enche aquela garrafa e coloca como meta terminar de beber aquela garrafa toda, entende? Então você pode criar vamos dizer assim, várias estratégias para poder se hidratar melhor. A quarta dica que eu dou é tenha momentos de autocuidado. E quando eu digo autocuidado, não é só, né, assim, no aspecto externo, né, de tomar banho, enfim, escovar o dente, esse tipo de coisa, assim. Lógico que isso faz parte, né? Eu estou falando do autocuidado também no que está dentro, né, em se cuidar internamente. Fazer coisas que são prazerosas para você, mesmo que isso seja, enfim, limitado para o espaço da casa, mas existem também atividades que é possível fazer dentro de casa e que são prazerosas, né? Às vezes tem alguma coisa legal que você gosta de fazer, assim, um livro interessante, filme, enfim, às vezes se você tem um pequeno jardim, você pode cuidar daquele jardim. Não sei, veja quais são os tipos de atividades que você gosta de fazer, né? Que isso faz parte também do autocuidado. E além disso, ter momentos para repousar a mente, né? Meditação ajuda muito nisso, né? Eu acho que esses momentos de contemplação, enfim, de acalmar a mente, acalmar os sentimentos, eles também são importantes e fazem parte do autocuidado. E nesse momento eu acho que ainda é mais essencial ter esse cuidado, ter essa prioridade de olhar para si e ver como é que você está, né? Fazer essa avaliação. Como é que eu estou me sentindo, como é que estão meus pensamentos, né? E fazer esse cuidado consigo mesmo. A quinta dica que eu dou, também eu acho que tem um pouco a ver com autocuidado, é evitar o excesso de informação. Assim, a gente tem hoje em dia essa capacidade de se conectar por vários meios, né, com o mundo inteiro, e isso é ótimo, né, na verdade, isso aí é maravilhoso, esse poder que a tecnologia nos dá, mas ao mesmo tempo a gente é exposto a inúmeras fontes de informação e às vezes até meio duvidosas, a gente não sabe direito o que é verdade, o que não é. E quando a gente começa a receber esse tanto de informação e consumir esse tanto de informação, a gente precisa processar isso. E, enfim, cada notícia que a gente recebe, cada coisa que a gente consome em termos de informação, a gente precisa processar no sentido de decidir se aquilo é verdade ou não é, o que eu faço com essa informação, eu compartilho ela, eu não compartilho. Então, isso gera um desgaste, porque a gente tem que tomar uma decisão, e cada decisão que a gente toma é uma energia que consome, né, nesse processo decisório. Né? Pode parecer que não, mas sim, entendeu? É verdade, a gente precisa tomar decisões a partir do momento que chega uma informação para a gente. Então, se a gente conseguir filtrar, né, o número de informações, a quantidade de informações, a gente vai ter também mais capacidade de processar aquilo que de fato é importante ou dar atenção àquilo que de fato é importante, né? Então é um momento que eu acho que mais ainda, né, isso sempre é algo que precisa ser olhado e cuidado, mas eu acho que nesse momento isso ainda se torna mais importante. Então a dica que eu te dou é na sua vida, no seu dia a dia, cuide de preservar, né, a sua cabeça, enfim, os seus pensamentos e de excesso de informação. Mais uma dica é conecte-se então com as pessoas, né? Porque eu falei aqui das informações que chegam pela internet, mas também é possível a gente usar a internet de uma forma positiva. Então, conecte-se com as pessoas, né? Assim, e isso pode ser feito de tantas formas. Existem aplicativos aí que a gente pode usar para reunir mais gente, enfim. Isso aí você tem que usar a criatividade, usar os recursos que tem, né? E é interessante, porque às vezes você pode encontrar por vídeo, né? Eu recomendo que seja por vídeo mesmo, porque a gente vê a pessoa, né? Mesmo que a gente não possa, enfim, abraçar, tá ali próximo presencialmente, mas isso já encurta um pouco mais a distância, né? Quando a gente consegue ver a pessoa. Então, o que eu sugiro é isso, realmente se conecte com as pessoas, né? Mas com as pessoas mesmo, não simplesmente por mensagens e memes e coisas do tipo, né? Realmente, como é que aquela outra pessoa tá lá, como é que ela tá vivendo esse momento, né? Às vezes
esse tempo que a gente dá para a gente, né, de poder estar com outra pessoa e a outra pessoa também estar com a gente, é um momento que a gente pode, de certa forma, reduzir, né, esse isolamento, esse distanciamento, né, social que a gente está vivendo. Então, faça isso, né? Às vezes reunir amigos, né? Enfim, para um bate-papo, às vezes criar um jogo, né? Fazer isso com as crianças também, fazer com que as crianças encontrem com os amigos. Você pode, de alguma forma, facilitar isso aí, né? Fazendo essa ponte, né? De como criar esses encontros, né? Então, a sugestão que eu faço é essa: aproveite os recursos para isso, para se conectar com os amigos, com os familiares. E por último, assim, que eu acho que é fundamental, né, nesse processo todo, na verdade, eu acho que não é só nesse momento, né? Eu acho que isso é para a vida, assim. Acho que esse momento ele guarda algumas situações específicas, mas muito aprendizado para a vida, né? E uma coisa que eu acho que é fundamental também, que é mais uma dica que eu dou, é de você organizar suas tarefas. O que você precisa fazer? Quais são as atividades que você tem para o dia, né? Então, assim, organize isso, coloque isso ali, crie uma agenda, uma mini agenda, pode ser feito num papel, pode ser feito por algum aplicativo. Eu gosto de usar o To-Do para isso, né? O To-Do da Microsoft. Eu acho ele muito funcional, assim. Depois eu posso até explicar um pouco mais, fazer um vídeo falando dele. Mas, enfim, é um aplicativo que eu acho muito funcional para você realmente colocar suas atividades em ordem, né? E saber ali controlar o que você precisa fazer, o que você não, né? De repente não está no foco do dia. Né? Tenha isso para você conseguir, de fato, ter produtividade nesse período. Né? Chegar ao final, né, desse período e olhar para trás e falar: nossa, olha quanta coisa que eu consegui produzir. Né? E lógico, no final das contas também é importante não ter tanta expectativa sobre isso, né? Porque pode ser também que você olhe e fale: nossa, eu produzi muito, mas eu ainda produzi menos do que eu gostaria. Então, eu acho que esse momento pede que você realmente faça uma organização na sua vida para aproveitar esse tempo que existe aí, para aproveitar mesmo, né? É um tempo que está disponível também para algumas coisas. E também tenha momentos de reflexão, de repouso. Tenha isso na sua vida, consiga equilibrar isso nesse momento, para chegar até o final com não só uma saúde física, né? Que eu acho que esse momento as pessoas pensam muito nisso, mas também com a sua saúde mental preservada, né? Você chegar ao final disso bem, né? Feliz e satisfeito com esse tempo que foi vivido. Essa é a dica que eu queria dar para você.